Você sabia que Vladimir Putin, o líder que prometeu conquistar a Ucrânia em uma semana, agora vive um pesadelo prolongado de fracassos que estão destruindo seu país? Imagine o rugido ensurdecedor dos explosivos ecoando pelas planícies geladas, o cheiro acre de fumaça se espalhando como uma névoa tóxica, enquanto corpos caem sob o peso de batalhas intermináveis. Putin pensou ter a estratégia perfeita para desgastar a Ucrânia com números esmagadores, acreditando que as defesas desabariam rapidinho. Faz mais de 3 anos, e o que temos? Ganhos territoriais mínimos contra perdas enormes. A guerra se tornou um catálogo de suas promessas quebradas, rasgando a Rússia ao meio, com um futuro sombrio se aproximando. Quem diria que um ditador tão arrogante se chocar contra a realidade? Mas prepare-se. O especialista John Foreman, que serviu como adido de defesa britânico em Moscou e Kiev entre 2019 e 2022, resume tudo de forma brutal. Ele conhece Putin como poucos fora da Rússia. E ele tem uma opinião devastadora sobre como Putin fracassou na Ucrânia. Quando questionado sobre os ataques híbridos russos na Europa, ligados ao fronte da Ucrânia, Foreman declara sem rodeios: o maior fracasso de Putin é não ter conquistado o território que deveria. Como você se sentiria humilhado ao ver planos grandiosos virarem poeira? Em 2025 foi especialmente ruim para Putin. Cada avanço russo no ano começou com os números mais baixos de toda a guerra. Em janeiro, na neve rangendo sob as botas congeladas, a Rússia conquistou apenas 126 km² de território ucraniano, segundo o Ministério da Defesa britânico. Fevereiro trouxe apenas 76 km², com o vento uivando carregando o odor de terra úmida e sangue. Março caiu para 55 km². O Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, quantificou 165 km² em janeiro, 137 em fevereiro e 78 em março. Em ambos os casos, uma tendência de queda clara, como areia escorrendo entre os dedos num punhado ameaçador. Mas Putin não desistiu. Ele planejou uma ofensiva massiva no verão com milhares de tropas dedicadas para criar uma zona de amortecimento em Sumy e capturar Pokrovsk, cidade logística-chave em Donetsk. Você consegue sentir o ar tenso, carregado de suor e tensão, enquanto os tanques rangem na lama? No entanto, um fracasso total punha a terra, ganhos menores que o esperado, à mercê da necessidade real. Agora, como Foreman aponta, a Rússia declina novamente. Em 1 de outubro, a CNN relatou alegações do Deep State Monitoring Group, apenas 100 km² conquistados em setembro, um tropeço de volta aos números iniciais de 2025, revelando outro erro grotesco de Putin. Pense nisso, o inimigo ocupou 44% menos território em setembro do que em agosto, controlando apenas 0,04% da área total ucraniana, chegando a 19,04%. E enquanto a Rússia infla os números, alegando 5.000 km² conquistados no ano, ou cerca de 1.930 km², é patético para eles, como noticiou o Kiev Post em 8 de outubro. Pire ainda, a Rússia superou 1 milhão de baixas no verão, perdendo 281 mil soldados só em 2025. Isso enquanto a Ucrânia recupera território desde o fim do verão. Fracassos monumentais. Exceto para Putin. O maior deles? Sua recusa em mudar rumo. Paz não está na agenda, diz Foreman. Ele mantém a intenção de submeter a Ucrânia, tornando a paz mais distante cada dia. Por quê? Macron e Trudeau alertam, mas Putin arrasta negociações, bombardeando enquanto fala de paz. Será que essa teimosia é o fim do caminho para ele? Você se pergunta por que Putin não desiste, apesar das baixas imensas ecoando como gritos distantes no vazio? Seguindo o desastre das conversações de paz no Alasca, onde Putin tentou manipular Trump mas falhou miseravelmente, ele intensifica ameaças híbridas e cibernéticas contra a Europa. Sinta o bus cortante dos drones russos sobrevoando a Polônia em setembro, jatos russos invadindo o espaço aéreo estoniano dias depois, gerando um pavor palpável no ar. Esses ataques visam deter o apoio ocidental à Ucrânia. Zelensky, em 12 de outubro, acusa: Putin quer tirar a atenção da guerra. Como previa Foreman, esses atos podem ser outro erro, prejudicando mais a Rússia. Imagine o calor sufocante das reuniões políticas, onde Putin, até agora, parece inabalável. Mas sussurros internos russos começam a chamar as negociações de desperdício total. Após o encontro, políticos russos o aclamaram como triunfo, com Andrei Klitschko do Rússia Unida declarando: a reunião confirmou o desejo russo por paz duradoura e justa.
Konstantin Kosachev gemeu. Um sucesso conjunto. Mas agora? Esses eram apenas bajuladores lamber-do-botas de Putin, enviando mensagens para Trump enquanto bombardeios continuavam? Putin enganou a si mesmo sobre Trump, causando danos sérios. Em termos claros. As conversas foram hábeis de última hora sem preparo, condenadas ao fracasso. Quantos erros Putin pode cometer até a conta chegar? E quanta humilhação ele aguenta antes de tudo ruir? Parece que o império que ele construiu desmorona sob seu próprio peso, com o futuro da Rússia dependente da próxima decisão catastrófica. Você acha que Putin finalmente cede, ou assiste mais ruína? Depois de análises do Ministério da Defesa do Reino Unido e do Instituto de Estudo da Guerra mostrarem avanços russos lentos, com apenas 126 milhas quadradas tomadas em janeiro, imagine o desespero de Putin, ouvindo o eco dos tiros distantes enquanto o inverno ucraniano o envolve com frio cortante, prometendo glórias que nunca chegam. Você acha que ele aprendeu a lição com o fracasso inicial? Pois bem, em fevereiro, os números caíram para 76 milhas quadradas. O cheiro de terra queimada impregnava o ar gelado. Sinta o peso das botas russas afundando na lama traiçoeira. Março trouxe ainda menos, apenas 55 milhas quadradas conquistadas. Para o Instituto de Estudo da Guerra, janeiro viu 165 milhas russas, fevereiro 137, março 78. Tendência clara de declínio. Mas Putin ansiava por revanche no verão. Sente o vazio no estômago dele, vendo milhares de tropas marchando em direção a Sumi para criar uma zona de amortecimento. Ele queria Pokrovsk, na região de Donetsk, uma cidade vital para suprimentos. Milhares de vidas lançadas na batalha, sons de explosões ecoando como trovões constantes. Ainda assim, o exército russo fracassou miseravelmente. Eles tomaram território no verão, mais que na primavera ou inverno precoce. Mas não o sacrifício necessário. Não a terra vital para vitórias futuras. E agora, como Foreman aponta, a essência cai novamente. Em 1º de outubro, a CNN reportou declarações do grupo de monitoramento Deep State, só 100 milhas quadradas em setembro. Voltando aos patéticos números de início de 2025. Mais um erro colossal de Putin. Pior ainda, segundo o Deep State. Esses dados revelam como a guerra à Ucrânia está arruinando tudo. No mês passado, o inimigo ocupou 44% menos território que em agosto. Ao longo do mês, russos ocuparam apenas 0,04% da área total do país, elevando o total a 19,04%. Claro, a Rússia tenta girar positivo. Quando o relatório Deep State veio, eles alegaram tomar cerca de 5.000 quilômetros quadrados, ou 1.930 milhas quadradas, na Ucrânia este ano. Mesmo inflado, é patético para a Rússia, como reportou o Kiev Post em 8 de outubro, não incluindo perdas, mais de 1 milhão de baixas no verão. Perderam 281 mil soldados só em 2025, e a Ucrânia recuperando território desenfreadamente desde o fim do verão. Falhas massivas, exceto na visão distorcida de Putin. Mas prepare-se. Seu maior erro ainda vem com ameaças que podem virar contra ele. Será que Putin percebe o abismo se abrindo sob seus pés? Você vai se surpreender com os próximos golpes russos contra a Europa, que podem selar o destino de todo o império dele. Durante o verão, a Rússia ultrapassou a triste marca de 1 milhão de baixas, com 281 mil soldados perdidos até 2025. E isso sem contar que a Ucrânia está empenhada em recuperar seus territórios desde o final da estação quente. Para muitos, isso representa falhas imensas, exceto para Putin. A maior fraqueza do líder russo talvez seja a falta de rumo claro. A paz com certeza não está entre as suas prioridades. Como explicou John Foreman em uma entrevista, o plano de Putin permanece inalterado: trazer a Ucrânia à submissão. As chances de um acordo pacífico se distanciam cada vez mais. Isso pode levar Putin a intensificar as ameaças híbridas e cibernéticas contra a Europa, um movimento arriscado que pode prejudicar mais a Rússia do que beneficiá-la. Foreman aponta com precisão o desprezo de Putin pela paz, o que só pode resultar em mais meses ou até anos de conflito, um sacrifício já alto. A maioria dos envolvidos na guerra acredita que Putin não está interessado em declarar um cessar-fogo. A premier da União Europeia, Kaja Kallas, denunciou claramente a falta de intenção de Putin em acabar com essa guerra, mesmo após a histórica reunião com o ex-presidente americano Donald Trump no Alasca. A realidade é dura, a Rússia não planeja encerrar seu conflito tão cedo.
Kallas mencionou em uma rede social que mesmo durante as reuniões, novos ataques foram lançados contra a Ucrânia. Putin continua a prolongar as negociações, esperando escapar das consequências. Ele saiu de Ancorage sem qualquer compromisso de parar os combates. O Conselho Atlântico também tem uma visão sombria sobre a disposição de Putin em buscar a paz, ressaltando que apesar dos esforços de Trump, o líder russo tem constantemente sabotado os acordos. As estatísticas sobre os ataques com drones da Rússia na Ucrânia estão aumentando, enquanto Putin discursa sobre um potencial cessar-fogo. Ironicamente, ele deixa claro que não tem intenção de finalizá-los, mesmo enfrentando uma crescente perda de vidas. A luta pela paz parece mais uma miragem à medida que a guerra se arrasta, e a estratégia russa se mostra cada vez mais ineficaz. E a pergunta que persiste é, até quando essa carnificina irá continuar? O que virá a seguir nesta trilha de destruição? As tensões em torno do conflito não estão apenas se intensificando, mas estão se tornando mais complexas. Como os aliados da Ucrânia reagirão a um Putin que parece cada vez mais decidido a não ceder? Vladimir Putin achava que tinha a estratégia perfeita para a guerra na Ucrânia. Pelo menos, depois que seu plano inicial de conquistar o país em uma semana fracassou miseravelmente. A tática era simples: esgotar a Ucrânia com números esmagadores de tropas, até que a defesa cedesse e a Rússia tomasse posse rapidamente. Isso foi há mais de 3 anos. Desde então, as conquistas territoriais da Rússia são mínimas, especialmente comparadas às suas enormes perdas. Agora Putin enfrenta uma guerra prolongada, que é um catálogo de suas promessas não cumpridas. Suas falhas monumentais na guerra estão despedaçando a Rússia, e o futuro parece sombrio para seu país. John Foreman resumiu tudo em uma entrevista de 10 de outubro no Times Rádio. Foreman, ex-attaché de defesa britânico em Moscou e Kiev entre 2019 e 2022, entende Putin melhor que muitos fora da Rússia. E ele tem uma opinião dura sobre como Putin foi enganado na Ucrânia. Quando perguntado sobre os recentes ataques híbridos da Rússia na Europa ligados ao campo de batalha ucraniano, Foreman diz secamente: a maior falha de Putin é que a Rússia não conseguiu conquistar o território que deveria. Em particular, 2025 foi um ano terrível para Putin. Como diz Foreman sobre a Rússia? Foreman não está errado. A Rússia começou o ano com os menores avanços territoriais em toda a guerra ucraniana. Em abril, um claro desaceleramento emergiu, relatado pelo Al Jazeera na época. Eles destacaram dados do Ministério da Defesa britânico e do Instituto para o Estudo da Guerra. Ambos concordaram que os avanços eram lentos. O Ministério disse que a Rússia conquistou apenas 126 milhas quadradas da Ucrânia em janeiro. Em fevereiro, isso caiu para 76 milhas quadradas e em março para 55. Segundo o Instituto, os ganhos foram um pouco melhores, mas nada impressionante. 165 milhas quadradas em janeiro, 137 em fevereiro e 78 em março. Em ambos os casos há uma tendência clara de declínio. Mas Putin tinha planos grandiosos para o verão. Ele organizou uma ofensiva massiva, visando criar uma zona tampão em Sumy e conquistar a cidade logística-chave de Pokrovsk na região de Donetsk. Putin dedicou milhares de tropas a esses objetivos, só para ver o exército russo falhar completamente. Sim, a Rússia ganhou mais território ucraniano no verão que no início do inverno e primavera, mas não o território desejado, nem o necessário para avanços substanciais depois. Agora, como aponta Foreman, a Rússia está em declínio novamente. Em 1º de outubro, a CNN relatou alegações do Deep State Monitoring Group, dizendo que a Rússia capturou apenas 100 milhas quadradas da Ucrânia em setembro. Isso retorna aos números vistos no início de 2025, indicando outra gafe monumental de Putin. Pior, diz o Deep State, esses números mostram quão mal a guerra na Ucrânia de Putin realmente foi. No mês passado, o inimigo ocupou 44% menos território que em agosto. Ao longo do mês, os russos ocuparam apenas 0,04% da área total do país, elevando o total para 19,04%. É claro, a Rússia tenta colocar um giro positivo nisso. Quando o relatório do Deep State saiu, a Rússia afirmava ter conquistado cerca de 5.000 quilômetros quadrados, ou 1.930 milhas quadradas, na Ucrânia este ano. Mesmo assim, como aponta o Kiev Post em 8 de outubro, é pouco impressionante para a Rússia, que superou 1 milhão de baixas no verão e perdeu 281 mil soldados apenas em 2025. E isso sem falar que a Ucrânia tem reconquistado território desde o fim do verão.
Essas são falhas colossais em qualquer livro, exceto no de Putin. E talvez a maior falha do líder russo seja que ele não mostra sinais de mudar de rumo. A paz definitivamente não está na agenda de Putin, como Foreman disse ao Times Rádio. Ele acha que a intenção política geral de Putin permanece a mesma, submeter a Ucrânia à obediência. E as chances de paz se tornaram mais distantes. Isso levará Putin a intensificar as ameaças híbridas e cibernéticas da Rússia contra a Europa, o que poderia ser outro erro custoso para a Rússia. Esse ponto será abordado em breve. Primeiro, Foreman parece estar certo sobre a recusa de Putin em aceitar a paz, condenando a Rússia a mais meses ou anos de guerra cara. Quase todos os envolvidos na guerra na Ucrânia acreditam que Putin não pretende declarar paz. Kaja Kallas, da União Europeia, disse isso após a visita surpresa de Putin para se encontrar com o presidente americano Donald Trump no Alasca em agosto. Mas a realidade brutal é que a Rússia não tem intenção de encerrar a guerra em breve, escreveu Kallas no X em 16 de agosto. Mesmo enquanto delegações se reuniam, a Rússia lançou novos ataques à Ucrânia. Putin continua arrastando negociações, e espera escapar impune. Ele deixou o Alasca sem assumir compromissos para acabar com os assassinatos. O Conselho Atlântico tem uma visão igualmente sombria sobre a falta de desejo de paz de Putin, observando que apesar dos esforços de Trump, Putin tentou reiteradamente atrasar a paz. Registros da enormidade e escala dos ataques de drones russos à Ucrânia estão sendo batidos enquanto Putin fala de paz. O veículo conclui que Putin tornou claro como dia que não tem interesse em encerrar a guerra na Ucrânia, mesmo enquanto milhares dos seus compatriotas morrem. O enfoque de Putin sobre a paz é mais uma das suas falhas monumentais, ponto que será explicado mais tarde no vídeo. Uma incapacidade completa de recuar de suas demandas maximalistas, que incluem a Ucrânia renunciar a vastas faixas de território para a Rússia e se neutrar ao ponto de ser invadida novamente com pouca resistência, está no cerne dessas exigências. Putin agora vê o complexo militar industrial que criou na Rússia como o principal motorista econômico do país, diz o Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo. Então encerrar a guerra é o oposto do que o líder russo quer. Putin encurralou a Rússia em uma posição sem saída, e há indicações de que até mesmo pessoas dentro da Rússia estão começando a ver a guerra como um esforço sem esperança. Voltando às negociações de paz no Alasca por um momento. Foreman diz que alguns dentro da Rússia acreditaram que elas acabaram sendo piores para a Rússia do que qualquer um imaginava. Embora Foreman minimize a ideia de que as conversas foram um desastre para Putin, ele disse ao Times Rádio, chame de desperdício total de tempo e esforço. Trump tentando uma jogada desesperada de paz sem preparação. No último minuto. Nunca ia funcionar. Não é o estilo russo. Agora a opinião russa é que foi perda de tempo, não levou a lugar nenhum. Isso contrasta fortemente com como a elite política russa se sentiu após o encontro no Alasca. Em 16 de agosto, Reuters reportou que políticos russos aclamavam o encontro como um triunfo para a Rússia, aproximando o país da versão de paz que deseja. Um deles foi André Klicious, descrito como legislador sênior do Rússia Unida, partido liderado por Putin. O encontro no Alasca confirmou o desejo russo por paz, longo prazo e justa, disse Klicious. O presidente do Comitê de Relações Exteriores na Câmara Alta do Kremlin, Konstantin Kosachev, também ficou feliz. O fato do encontro no Alasca, seu tom e resultado representam um sucesso significativo e conjunto para ambos os presidentes, cada um deles fazendo uma contribuição tremenda para alcançar o melhor resultado possível neste momento. Até aqui, vimos como Putin arrasta negociações e espera escapar impune. Ele deixou ancoragem sem compromissos para parar os massacres. O Conselho Atlântico tem visão sombria sobre a falta de desejo de paz de Putin. Mesmo com esforços de Trump, Putin tenta atrasar a paz repetidamente. Mas e se eu dissesse que Putin não só fala de paz, como bombardeia a Ucrânia simultaneamente? Imagine o zumbido ensurdecedor de drones russos cortando o ar noturno, o cheiro acre de pólvora pairando sobre cidades destruídas, a terra tremendo sob o impacto de explosões que despedaçam vidas. Putin torna claro que não quer paz, enquanto milhares morrem. Sua abordagem à paz é falha colossal. Um elo que explicaremos breve. Por trás, uma incapacidade total de ceder demandas exorbitantes. Ucrânia cedendo vastos territórios à Rússia e se tornando indefesa, exposta a novas invasões. Pense nas sensações, o peso opressivo de ameaças, o tato frio de metal em armas formadas, o eco de sirenes chorando como almas perdidas.
Putin vê seu complexo militar industrial como motor econômico russo, segundo o Instituto de Oslo. Encerrar guerra é contraditório aos seus desejos. Ele encurralou Rússia em cantos sem saída. E sussurros internos emergem, vendo a guerra como quimera perdida. Retornando às conversas de Alaska, Foreman nota que elas pioraram para a Rússia que o esperado. Embora Foreman não chame de desastre, diz ao Times Rádio, desperdício completo de tempo. Uma jogada de Trump sem plano em último instante. Nunca ia dar certo. Não é abordagem russa. Agora, opinião russa é que foi perda de tempo. Sem resultados. Contrasta com elite política celebrando vitória após encontro. Em 16 de agosto, Reuters revelou políticos russos aclamando como triunfo passo para a paz russa. André Klicious, legislador do Rússia Unida, disse, encontro confirmou desejo russo por paz justa e longa. Konstantin Kossachov, chefe do Comitê de Relações, elogiou o sucesso conjunto. Mas o que mudou desde agosto? Esses comentários talvez fossem bajulação ao líder para agradá-lo. Ou eram mensagens para Trump, convencendo de progresso na paz enquanto bombas russas choviam. Putin achava entender Trump, mas errou. Mais uma falha estratégica danificou Rússia seriamente, explicando por que a opinião de perda de tempo prevalece. Então, Putin tenta distrações de suas falhas ucranianas, levando aos ataques híbridos e cibernéticos na Europa nos últimos meses. O Conselho Atlântico descreveu em 9 de outubro, chamando Putin de gangster geopolítico intimidando a Europa. Onda de drones russos voou para a Polônia em início de setembro. Jatos russos entraram no espaço aéreo estoniano dias depois. Avistamentos de drones em Alemanha, Dinamarca, Noruega, Holanda, nações UE e OTAN apoiam a Ucrânia. Esses ataques, como Foreman fala, tornam-se pilar da estratégia ucraniana de Putin. Ele usa a guerra híbrida para deter apoio de aliados da Ucrânia. Além disso, segundo Zelensky em 12 de outubro, Putin tenta desviar o Ocidente da guerra. Rússia agora busca. Fará Putin escapar dessa armadilha colossal? Ou empurrará a República para abismo mais profundo? Sinta o medo congelante e palpável no ar, o fedor metálico de tensão entre nações, o ruído abafado de voos invisíveis ecoando fracassos. Você consegue imaginar a humilhação de um líder colossal atrapalhado? Quando sina de Putin virará fragilizando fachada de poder. Transformações estão chegando, prontas para surpreendê-lo. Retenha a respiração. O próximo segmento revelará segredos sombrios. Após a reunião do Alasca, houve uma clara divisão entre a classe política russa e sua realidade. Em 16 de agosto, diversos políticos russos celebraram o encontro como um feito para a Rússia, acreditando que isso os aproximaria de uma versão de paz desejada. André Klicious, um influente legislador e membro do Partido Rússia Unida, comentou que a reunião reforçou a intenção da Rússia por uma paz justa e duradoura. O presidente da Comissão de Relações Exteriores no Kremlin, Konstantin Kossachov, também elogiou os resultados do encontro. Contudo, o que realmente mudou desde então? Essas declarações podem ter sido meras tentativas de agradar ao Kremlin, uma estratégia comum para aqueles que apoiam Putin. Na verdade, Putin frequentemente usa seus aliados como porta-vozes, e essas mensagens poderiam ter sido direcionadas a Donald Trump, com a intenção de mostrar que a guerra estava se movendo na direção de um acordo de paz enquanto a Rússia continuava a bombardear a Ucrânia. No entanto, esta estratégia de manipulação parece ter falhado, revelando mais uma vulnerabilidade de Putin. À medida que as críticas aumentavam, ele se viu forçado a adotar táticas diferentes para ofuscar seus fracassos na Ucrânia. Nesse contexto, os ataques cibernéticos e de guerra híbrida da Rússia contra a Europa nos últimos meses ganharam destaque. O Atlantic Council, em um artigo de 9 de outubro, descreveu Putin como um gangster geopolítico buscando intimidar os países europeus. Uma onda de drones russos cruzou o espaço aéreo polonês no início de setembro, e poucos dias depois, caças russos invadiram o espaço aéreo da Estônia. Além disso, avistamentos de drones russos foram relatados em países como Alemanha, Dinamarca, Noruega e Países Baixos, todos membros da União Europeia e da OTAN, que expressam forte apoio à Ucrânia. A situação é alarmante, pois as ações de Putin não apenas exacerbam o conflito, mas também revelam sua desesperada busca por controle. O que ele realmente espera alcançar com esses ataques? Uma nova escalada de tensão parece iminente. Enquanto isso, a Ucrânia se fortalece, pronta para reivindicar os territórios perdidos. E o que ocorrerá quando a paciência dos aliados da Ucrânia atingir o limite? A batalha apenas começou,
e Putin pode descobrir que seu verdadeiro inimigo é a resistência determinada da nação ucraniana. No início de setembro, drones russos invadiram o território polonês, criando uma tensão palpável no ar pesado e úmido da Europa Oriental. Dias depois, caças russos cruzaram o espaço aéreo estônio, com o rugido dos motores ecoando como um lembrete ameaçador. Também surgiram avistamentos de drones russos sobre nações como Alemanha, Dinamarca, Noruega e Holanda, todas elas membros da União Europeia e da OTAN que expressam um apoio fervoroso à Ucrânia. Esses incidentes não são acaso, eles fazem parte de um plano sinistro de Putin, humilhando suas próprias forças ao dividir atenções e falhar em conquistar vitórias reais. E quanto mais tempo essa guerra se arrasta, mais Rússia perde seu fôlego, enquanto Putin, como um tirano cego pela arrogância, tenta intimidar a Europa com esses ataques híbridos. Imagine o cheiro de fumaça dos drones zumbindo sobre cidades pacíficas, o toque gelado do metal dos aviões cortando o vento noturno. Esses são os golpes que ele chama de estratégia, mas que expõem sua incompetência crua. O especialista John Foreman vê claro. Putin tenta bloquear o apoio à Ucrânia, usando invasões cibernéticas, sabotagens e incursões para semear pavor. O som de alertas ecoando nas capitais europeias, o calor das discussões diplomáticas fervendo. É uma manobra para enfraquecer os aliados de Kiev, deixando-os focados em sua defesa própria. Será que esse caudilho egoísta percebe como seus erros são óbvios, ou ele se afoga em ilusões acreditando que domina tudo? Zelensky não se cala. Putin aproveita o caos no Oriente Médio e os problemas internos dos países ocidentais para desviar olhares da Ucrânia. Sinta a frustração crescendo, o peso da indecisão nas salas de governo, enquanto a Ucrânia sofre. Foreman prevê mais ameaças russas, espionagem, sabotagens, incursões marítimas ou aéreas, tudo para cortar ajuda à Ucrânia. Mas aqui vem a reviravolta chocante. Em vez de intimidar, Putin une a OTAN contra si mesmo. Pense nisso, sua força vira debilidade e ironia pura. Por quê? Porque ao espalhar terror pela Europa, ele esquece o verdadeiro fronte, a Ucrânia, onde os russos avançam míseros metros por mês, com baixas avassaladoras. O aroma de derrota paira no ar, o toque áspero das trincheiras rasgando corpos e esperanças. Putin criou um complexo militar industrial para sustentar sua economia, mas a guerra é como uma sanguessuga em seu povo. Ele recusa paz, exigindo territórios vastos e uma Ucrânia neutra vulnerável. A pergunta que queima: será que o orgulho cego de Putin levará a Rússia à ruína total, com seus compatriotas vendo essa guerra como um poço sem fundo? E a cereja do bolo humilhante, enquanto afirma memesdeiros como 1930 km² conquistados neste ano, mentira inflada. Números reais gritam fracasso. Janeiro. Apenas 126 km² ganho, caindo para 76 em fevereiro, 55 em março. O cheiro de lama fresca nas trincheiras perdidas, o som das explosões distantes, não impressiona ninguém. Ofensivas de verão fracassaram, não capturando Pokrovsk ou Creat em búferes em Sumi. Setembro trouxe míseros 100 km². 44% menos que agosto. Putin falha em mudar, incapaz de admitir erros. Quais segredos sombrios ele ainda esconde, enquanto Rússia sangra com mais de 1 milhão de baixas desde 2022? Mas espere, a Alasca foi o fiasco máximo. Trump tentou negociação, Putin fingiu paz com discursos floridos, políticos russos como Andrei Klitschko e Konstantin Kosachev vangloriaram-se de triunfo. O calor das palavras vazias em ancoragem, a sensação de oportunidade perdida. Agora até dentro da Rússia, chamam de perda de tempo. Putin enganou a si mesmo, pensando manipular Trump, mas incorreu em dano estratégico. Russos avançam 0,04% do território ucraniano mês passado, totalizando 19,04%, chocante derrota. Detalhes sensoriais queimam. Tratos de terra conquistados com sangue, cheiros de pólvora persistentes, toques gelados da realidade fria. Quanto mais Putin insiste em guerra, mais ele humilha sua nação, ignorando sinais de desespero interno. Sua relutância em ceder leva a anos de sofrimento, ataques cibernéticos crescendo, mas Europa se une, retaliando. A ruína gera empatia pelos embaixadores da paz? Reviravolta. Focar no exterior enfraquece Ucrânia, mas Putin não vê cercado de bajuladores. Ele é um estratego fracassado, sua guerra um catálogo de promessas vazias. Cheiro de derrota fétido, sons de drones distantes como corvos sobre carniça. O fim se aproxima, mas ele persiste em ruína autoimposta.
Vladimir Putin pensou que tinha o plano perfeito para a guerra na Ucrânia. Após seu primeiro esforço em conquistar o país falhar em apenas uma semana, ele ajustou a estratégia. A ideia agora era desgastar a Ucrânia com números. Com o tempo, suas defesas se desmoronariam e a Rússia conseguiria tomar o controle rapidamente. Isso aconteceu há mais de 3 anos. Desde então, os ganhos territoriais foram mínimos em comparação com as perdas significativas que enfrentou. Agora, Putin se vê preso em um conflito que se prolonga, revelando sua incapacidade de cumprir suas promessas. O que parecia ser uma estratégia sólida se transformou em um catálogo de falhas monumentais que afetam a Rússia profundamente, e o futuro do país parece sombrio. John Foreman, ex-attaché de defesa do Reino Unido em Moscovo e Kiev, resumiu bem a situação em uma entrevista. O maior erro de Putin foi a incapacidade de capturar a quantidade de território que deveria. Este ano, particularmente, foi catastrófico. A Rússia começou 2025 registrando alguns dos menores avanços territoriais durante todo o conflito. Em abril, a desaceleração era evidente, com dados do Ministério da Defesa do Reino Unido e do Instituto para o Estudo da Guerra confirmando essa tendência. Em janeiro, a Rússia conquistou apenas 126 milhas quadradas na Ucrânia. Em fevereiro, esse número despencou para 76 milhas quadradas e em março para 55. Esses números revelam claramente uma trajetória descendente. Com grandes planos para o verão, Putin mobilizou inúmeras tropas para criar uma zona de amortecimento em Sumy e capturar a cidade logística-chave de Pokrovsk no Donetsk. Sua expectativa era alta, mas a realidade foi uma grande decepção. Embora tenha conquistado mais território em comparação com o início do ano, essas áreas não eram suficientes para compensar suas perdas nem para garantir vitórias futuras. Agora a Rússia encontra-se novamente em declínio. Em outubro surgiram alegações de que em setembro apenas 100 milhas quadradas foram capturadas. Esses números refletem a realidade de que a guerra está se desenrolando de maneira desastrosa. Para se proteger de um colapso maior, a Rússia tenta apresentar uma imagem mais positiva, alegando ter tomado cerca de 5.000 quilômetros quadrados de território. No entanto, isso não impressiona, considerando que as baixas já ultrapassaram 1 milhão. A postura de Putin em relação à paz não é a de um líder disposto a negociar. Apesar das tentativas de diálogo, ele continua a resistir, pensando que a Ucrânia deve se submeter às suas exigências máximas. Sua visão do conflito parece cega ao que acontece ao redor, e é alarmante perceber que até alguns na Rússia começam a ver a guerra como uma empreitada sem esperança. O cenário se torna ainda mais sombrio quando se considera que as falhas de Putin se refletem em sua incapacidade de aceitar mudanças essenciais. Ele feriu o próprio país ao se recusar a voltar atrás em suas metas. Trabalhadores do setor de energia em regiões da Rússia enfrentam a crescente ameaça de ataques ucranianos à infraestrutura, o que impacta diretamente a economia russa. A falta de compromisso com a paz e a recusa em ajustar sua posição estão levando a nação a um beco sem saída. Enquanto ele ignorava as vozes que clamavam por uma solução pacífica. À medida que as explosões ecoam nas frentes de batalha e as promessas se desfazem, fica a pergunta: será que Putin ainda acredita que controla a situação? Ou estará ele perdido em sua própria bolha de egocentrismo, preso às suas falhas? O que se segue poderá ser ainda mais surpreendente e devastador para a Rússia. A história da guerra na Ucrânia se desenrola como um drama intenso, onde os protagonistas e antagonistas se movem em um tabuleiro de xadrez repleto de reviravoltas. Após a falha de Vladimir Putin em conquistar rapidamente a Ucrânia, a estratégia da Rússia se transformou. Putin acreditava que o peso de seu exército iria desgastar a resistência ucraniana até sua eventual capitulação. Entretanto, 3 anos se passaram, e as expectativas se mostraram decepcionantes. O que parece um plano militar impecável se revelou um desastre e uma crise sem precedentes para a Rússia. Recentemente ecoou pelo mundo a confirmação de que as forças ucranianas estavam atacando intensamente a infraestrutura de refinarias russas. Em 5 de outubro foi divulgado que apenas em agosto e setembro, a Ucrânia havia atingido cerca de metade das principais refinarias de petróleo da Rússia. Com isso, até 40% da capacidade de refino da Rússia foi comprometida, resultando em escassez de gasolina em diversas regiões. As filas nos postos de combustíveis se tornaram frequentes, e os consumidores enfrentaram severas restrições na quantidade de gasolina que podiam adquirir.
A intensidade desses ataques levanta a suspeita de que a Ucrânia possa estar contando com o apoio dos Estados Unidos, o que simboliza uma quebra na ilusão de Putin de que estava jogando bem suas cartas contra Trump. Em 12 de outubro, a agência Reuters trouxe à tona a informação de que os Estados Unidos estavam fornecendo inteligência a Kiev, permitindo que as forças ucranianas realizassem ataques de precisão contra alvos estratégicos. O efeito devastador desses bombardeios é inegável. A Ucrânia tem sido altamente eficaz em suas operações e provavelmente recebe assistência crucial que aumenta seu sucesso em campo. Entretanto, a situação econômica da Rússia continua fragilizada e Putin, sem sinal de recuar, pode encontrar resistência crescente. Questionado sobre as consequências econômicas desses ataques, o especialista Foreman apontou que apesar dos problemas, Putin ainda dispõe de opções como assumir mais dívidas e contar com reservas nacionais. Países como China e Índia têm continuado suas compras de petróleo russo, enquanto a Coreia do Norte supre armamentos, reforçando a posição de Moscou. Contudo, quando ações internacionais atuam em conjunto, a possibilidade de um colapso econômico russo se torna mais tangível. Assim, à medida que a guerra avança, um futuro incerto se apresenta. As falhas de Putin vão além do campo de batalha, elas refletem sua incapacidade de trazer a paz, e a pressão interna na Rússia começa a crescer. O que acontecerá a seguir? Será que as estratégias pressionarão Putin a mudar de direção ou ele persistirá em sua busca pela dominação? A tensão na Europa continua a escalar, e o cenário se intensifica, como se estivéssemos à beira de uma nova fase nesta contenda. A situação da Rússia e de seu presidente Vladimir Putin está em um ponto crítico. Após uma série de falhas na guerra da Ucrânia, suas promessas de vitória se transformaram em um pesadelo. Em uma análise contundente, John Foreman, ex-attaché de defesa do Reino Unido, lançou luz sobre o colapso da estratégia militar de Putin. A maior falha de Putin é que a Rússia não conquistou a quantidade de território que deveria, declarou ele em uma entrevista. Enquanto a guerra se arrasta por mais tempo do que o esperado, as vitórias territoriais da Rússia foram mínimas. Nos últimos 3 anos, a Rússia conseguiu avanços modestos, desgastando suas tropas e recursos financeiros. O ano de 2025, em particular, se destacou pela escassez de conquistas. De acordo com dados do Ministério da Defesa do Reino Unido e do Instituto para o Estudo da Guerra, os números de território adquirido caíram drasticamente. Em janeiro, a Rússia conquistou apenas 126 milhas quadradas, e esse número caiu para 55 milhas quadradas em março. Uma queda alarmante que retrata a ineficácia na estratégia de Putin. Apesar de uma ofensiva de verão, que envolveu milhares de tropas com o objetivo de expandir o território em Sumi e capturar importantes cidades logísticas, os resultados foram decepcionantes. Embora houvesse um aumento nas conquistas territoriais, a Rússia não conseguiu garantir os espaços fundamentais para uma vitória significativa. Recentemente, em outubro, o Deep State Monitoring Group relatou que a Rússia só conseguiu capturar 100 milhas quadradas da Ucrânia. Um retrocesso inaceitável que reflete a maneira como a guerra vem sendo mal conduzida. Os números apontam que no mês passado a Rússia ocupou 44% menos território do que em agosto. Enquanto isso, a Rússia tenta perpetuar uma narrativa otimista, mas a realidade é diferente. Com mais de 281 mil soldados perdidos desde o início de 2025, e o avanço das forças ucranianas, o cenário torna-se cada vez mais sombrio para Putin. Seriam esses os sinais de que o sistema de Putin está prestes a desmoronar? A economia da Rússia está à beira do colapso, devido não apenas à guerra, mas também à falta de um plano claro para o futuro. Há rumores de que caso o líder russo falhe em seus objetivos, não há um sucessor à altura. Conforme as tensões aumentam, a possibilidade de uma luta interna pelo poder também se torna evidente, semelhante a uma lâmina afiada prestes a cortar. A cada dia que Putin permanece no poder, aumenta o risco de um vácuo de liderança, que pode causar ainda mais turbulência e sangue nas ruas. Neste cenário caótico, pessoas da sua entourage podem não compartilhar da sua obsessão pela Ucrânia, indicando que sua maior falha, talvez, seja não ter um plano de sucessão. O que está em jogo para Putin se torna mais do que uma simples vitória militar. Estamos à beira de uma nova era para a Rússia? As próximas decisões podem mudar o curso da história. Resumo da parte anterior. A situação política e econômica de Putin se deteriorou, enfrentando desafios tanto internos quanto externos. Com a possibilidade de uma luta pelo poder após sua morte, a Rússia pode se encontrar em um cenário caótico.
Putin parece não ter um plano efetivo para o futuro, e isso representa um grande risco para a Rússia. Em maio, fontes relataram que ele possuía uma lista de possíveis sucessores. No entanto, essa potencialidade é enganadora, pois ninguém está sendo preparado para assumir o seu lugar. Isso indica que o país caminha para um dilema ainda maior. Em setembro, durante uma parada militar em Pequim, Putin fez um comentário peculiar ao presidente Xi Jinping. Órgãos humanos podem ser transplantados continuamente. Quanto mais você vive, mais jovem você se torna e você pode até alcançar a imortalidade. Poderia esse ser o plano de Putin para garantir seu legado? Essa ideia de imortalidade é pura fantasia e revela uma falha crítica, a falta de preparo do país para o que vem após décadas de sua liderança. Transplantes de órgãos não vão salvar Putin. Suas inúmeras falhas na Ucrânia e em sua própria nação podem levar a um colapso iminente. E essa realidade de insegurança interna pode ser o fator mais devastador. Putin tem alocado recursos demais em esforços bélicos na Ucrânia e em retóricas contra a Europa. Essa decisão se mostra como mais um erro colossal. Os questionamentos sobre o futuro da Rússia se intensificam. Como a Rússia lidará com a transição de poder em um cenário caótico? E, o que ocorrerá se Putin não conseguir se sustentar por muito mais tempo? O país está em risco de se despedaçar, e essa trajetória nos leva a um futuro incerto e perigoso. O tempo para agir é agora, mas será que há uma saída?